Atos no capítulo 1. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus, ela é proteção para nós. Quando nós temos a presença de Deus em nós, nós nos movemos segundo a direção do reino do Espírito. Quando nós temos a presença de Deus em nós, nós nos movemos segundo a voz do Pai. Quando nós temos a presença de Deus em nós, esta presença nos dá poder de realização. E o poder de realização que esta presença nos dá é um poder de realização no Espírito. É um poder de realização segundo as coisas do Espírito. É um poder de realização segundo as coisas de Deus. Então que nós possamos clamar nesses dias: Senhor, eu preciso mais e mais e mais da Tua presença. Esse cântico ele diz, né, o que fazer, o que dizer, quando Ele vem. Santo Espírito vem em nós. É Santo Espírito, né? Às vezes nós falamos, eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma ministração e o pregador ele estava meio confuso. Ele dizia: o Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai chegar, o Espírito Santo está aí. Eu falei: mas vai descer, ele vai chegar ou ele já está? Vamos decidir, né? Há um conflito de pensamento. E ele ficava: porque o Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai chegar e o Espírito Santo já está. Eu falei: decide. Ele vai descer, ele vai chegar, ele já está. Eu preciso me definir. E Jesus falou assim: olha, quando eu for, o Pai enviará a vós um Consolador. O Pai enviará a vós o seu Espírito, o qual estará com vós. E Jesus ele fala assim: olha, eu também não vou te abandonar, eu estarei contigo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse estar de Jesus fala do apoio à missão a qual Ele designou a nós. Então, Atos 1:8, Jesus ele libera uma palavra aos discípulos, e ele fala assim, mas, todos acharam? Atos capítulo 1, no versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E então serás as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que desceu, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então Jesus ele fala assim: olha, vocês vão ser revestidos de uma autoridade quando o Espírito Santo passar a habitar em vós, e esta presença vai te capacitar a realizar toda a minha vontade. Esta presença vai te capacitar a realizar tudo aquilo que deseja o meu coração. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estiver em vós, vocês terão capacidade de realização. Capacidade de realizar o quê? Capacidade de realizar a minha vontade. Capacidade de realizar a missão a qual eu designo a vocês. Capacidade de realizar aquilo que está no meu coração. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: sem a presença do Espírito Santo, tudo que vocês fizerem serão obras da sua própria vontade ou desejos da sua própria carne. Mas quando há a presença do Espírito Santo fluindo em vós,
vocês vão se mover segundo os valores do reino de Deus. Vocês vão se mover segundo as coisas do céu. Então coloque a mão no ombro da pessoa do teu lado e diga assim: se mova segundo o céu. Aleluia. Se mova segundo as diretrizes do céu, as direções do céu. E como fazer isso? Como se mover segundo o céu? Sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio desta presença. E hoje nós louvamos aqui, nós cantamos aqui o cântico que diz, né, o meu orgulho me tirou do jardim. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós declaramos com os nossos lábios que nós entendemos alguns propósitos do reino de Deus. E é interessante que nós estávamos conversando no carro a respeito das finanças, a respeito de entrega. E uma coisa que subiu ao nosso coração, eu e minha esposa, a gente estava conversando que só há dois reinos, não há um reino intermediário. Ou eu trabalho para o reino de Satanás, ou eu trabalho para o reino de Deus. O reino intermediário é o meu reino, e o meu reino ele não é de Deus. O meu reino, ele gira em torno de um Deus egocêntrico, egoísta. Então, ou eu me movo segundo os valores e princípios do reino de Deus, ou eu me movo segundo as concupiscências da terra, os desejos desenfreados da terra. E Jesus, ele deu uma missão para os discípulos. Jesus, ele falou para os discípulos assim: vocês vão precisar realizar coisas grandiosas, vocês vão precisar realizar coisas maravilhosas. Mas se eu estou dando uma missão a vocês, eu preciso dar um poder de capacitação e de realização. E então ele fala para os discípulos assim, em Lucas 24: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, fique na posição até que do alto você receba o poder. Fique na posição a qual Deus mandou você ficar, até que você seja pleno dessa capacitação. Porque quando nós começamos a realizar as coisas sem esperar o tempo oportuno de Deus, nós realizamos as coisas segundo a nossa própria vontade, segundo as nossas próprias forças. Sabe por que nós muitas vezes não conseguimos realizar grandes coisas? Porque nós estamos realizando algumas coisas segundo a força do nosso braço, segundo o achismo e os achômetros do nosso próprio coração. Nós não meditamos na vontade de Deus e no propósito de Deus. Ontem nós estávamos conversando também a respeito do meditar na palavra. Em momento algum, e não se choque com o que eu vou dizer, mas em momento algum, na Bíblia, diz para você ler a Bíblia. Em momento algum. Me mostre algum versículo na Bíblia que diz assim: você precisa ler a Bíblia. Tem algum versículo, pastor Daniel? Com essas palavras não. Mas tem gente que fala o quê? Eu li a Bíblia. Estufa o peito e fala assim: eu já li a Bíblia 20 vezes. Eu já li a Bíblia, eu vi uma reportagem uma vez de uma mulher que leu a Bíblia 300 vezes. Mas toda vez que Deus se reporta a sua palavra, Ele fala assim: medita na minha palavra de dia e de noite, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que eu ordeno. Então ele não fala assim: leia a minha palavra, mas ele diz assim: medita na minha palavra. Busque entender aquilo que você está lendo. Seja cheio daquilo que você está lendo. E quando você meditar, for cheio, o guardar os mandamentos será consequência de uma vida cheia de Deus.
O problema é que nós lemos a Bíblia, e lemos a Bíblia como ritual, lemos a Bíblia como cumprir um protocolo. Eu li a Bíblia, mas nós não meditamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, de acordo com a sua palavra. Então Jesus ele está falando assim: vocês vão receber um poder. Esse poder é quando o Espírito Santo descer sobre você. Então você vai ser minha testemunha, você vai começar a se mover segundo o propósito do meu reino. Então diga assim comigo: eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos dizer isso todos os dias. Olha, ontem eu vi uma profeta entregando uma palavra profética para um apóstolo que nós achamos muito forte. A profeta Norma Barreiro entregou uma palavra ontem para o apóstolo Luiz Hermínio. E ela é uma profeta, mora em Chicago. Enquanto ela orava por ele, ela falava para ele assim: Deus ouviu as suas orações, dizendo as minhas palavras, teve todo um contexto. Mas ela disse, resumindo para ele assim: Deus ouviu todas as vezes que você disse no seu quarto para ele: eu te amo, eu te amo. E eu te amo. E hoje Deus está dizendo: eu também te amo, eu também te amo, e eu também te amo. Pode parecer coisa simples: mas Deus disse que me ama. Às vezes nós dizemos eu te amo para Deus da boca para fora. Nós dizemos eu te amo para Deus como cumprimento de um protocolo. Nós dizemos eu te amo para Deus apenas porque as nossas emoções nos movem a dizer isso. Mas quando eu digo eu te amo para uma pessoa, há uma carga carregada dentro deste eu te amo. Eu não digo eu te amo para uma pessoa que eu não conheço. Quando eu digo para uma pessoa eu te amo, esse eu te amo tem que estar carregado de um amor sacrificial. Porque senão não é um eu te amo verdadeiramente. Eu posso falar para você agora: vira para o irmão que está do teu lado e diz aí: eu te amo. E nós dizemos isso constantemente uns para os outros, sim ou não? Eu te amo, irmão. Talvez você já tenha dito eu te amo para todo mundo que está aqui, ou para quase todos. Mas quando você deu um presente fora de época para esse irmão? Mas não é aniversário nem nada. Mas quem ama não tem dia especial. Quem ama se sacrifica. Quando você se dispôs a fazer algo para essa pessoa que você disse eu te amo, que te sacrificou em alguma coisa. Porque o amor ele é sacrificial. O amor ele precisa ser carregado de sacrifício, porque senão são palavras soltas ao vento, senão são palavras declaradas por serem declaradas, porque criou-se um protocolo cristão. Eu preciso dizer que eu te amo para o irmão que está. Então Jesus ele está falando para os discípulos assim: olha, vocês vão receber a presença do Espírito Santo ao descer sobre vós. Quando ele descer sobre vós, você vai receber essa presença tão gloriosa, que vai te dar poder para realizar as coisas que eu mandei vocês fazerem. Então quando você for cheio da presença, você vai dizer para Deus verdadeiramente: Deus, eu te amo. Você vai dizer para o seu próximo verdadeiramente: olha, meu próximo, eu te amo. Porque ele diz assim: porque vocês, quando receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas o quê? O que diz aí? Minhas testemunhas. E o que é ser testemunha? É você testemunhar de algo que você presenciou. Eu não consigo testemunhar de algo que eu não presenciei. Se alguém me chamar para depor amanhã na delegacia, falar: eu preciso que você testemunhe de um crime. Que crime? É um que aconteceu lá no Japão ontem. Eu não posso. Por que não? Porque eu não testemunhei, eu não estava lá. Como que eu vou testemunhar de algo que eu não presenciei?
Eu não posso testemunhar da vida de alguém que eu não conheço. Eu não posso, como nós gostamos de dizer, pôr a mão no fogo por alguém que eu não tenho relacionamento e intimidade com ele. Eu não posso empenhar o meu nome como fiador de alguém que eu não sei que é bom ou mal pagador. Apesar que eu não tenho que ser fiador de ninguém. Mas se eu for, eu não posso me pôr por fiador de uma pessoa que eu não conheço. Você se colocaria como fiador de uma pessoa que você nunca viu na vida? Alguém que ligou para você e falou assim: como que é seu nome? Ah, Alexandre. Pô, Alexandre, legal, obrigado. Eu disquei qualquer número aqui, o seu número apareceu aqui então para mim, e eu estou ligando, olha, eu estou indo comprar um carro, tem como você ser o meu fiador? Não. Por quê? Porque se colocar por fiador é testemunhar a respeito da pessoa, e empenhar o seu nome em paralelo com o nome daquela pessoa. Então Jesus está falando assim: vocês vão ser minhas testemunhas. Agora, para ser testemunha, ele fala o que? Vai descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Agora o Espírito Santo me dá a conhecer o coração do Pai. Aleluia. O Espírito Santo me dá a conhecer as vontades de Deus. O Espírito Santo me dá a conhecer os propósitos eternos. O Espírito Santo me dá a conhecer a revelação do coração do Pai. Então quando nós lemos Atos 1:8, e eu já falei muito desse texto, e eu gosto muito desse texto, mas nós falamos muito rasamente: nós vamos ser testemunha, irmão. E ser testemunha, as pessoas saem falando de Jesus. Mas o que Jesus fez na sua vida para que você testemunhe a outras pessoas? Quem é Jesus para você? Quanto de sacrifício você empenha quando você diz para Jesus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, mas eu não posso dizimar porque eu tenho conta para pagar. Jesus, eu te amo, mas eu não posso ofertar porque eu tenho muitas coisas para comprar para minha casa. Que amor é esse? Jesus, eu te amo, mas eu não posso ir na sua casa toda semana porque eu tenho os meus compromissos. Que amor é esse? Jesus, eu te amo, mas olha, não dá para eu me comprometer com a obra porque a minha vida, ela está comprometida com outros projetos. Que amor é esse? Jesus, olha, eu não posso me comprometer um pouco mais porque a minha vida já toma muito tempo do meu dia. Que amor é esse? Então para que nós estamos falando? Eu quero ser cheio do Espírito para viver a nossa própria vida, porque há um propósito de Deus ao nos encher do seu Espírito. É nós sermos testemunhas, é nós termos poder de realização, não somente das nossas coisas, mas das coisas do reino. Não tem propósito Deus nos dar algo para nós usarmos nos nossos próprios deleites e prazeres. Por isso que ele fala: não leia a Bíblia apenas, medite na minha palavra. Meditar é você ler e pensar a respeito daquilo que você leu, e deixar Deus falar com você a respeito daquilo que você leu. E a partir da sua meditação, você vai nortear a sua vida. Então diga assim: eu preciso ser cheio da presença. Você precisa ser cheio da presença? Sim ou não? Para ser o que? Testemunha. Para ser uma pessoa que vai testemunhar do amor de Deus. Diga para a pessoa do seu lado assim: nós precisamos ser testemunhas, irmão. Diga para outra pessoa agora: nós precisamos ser testemunhas, irmão. E aí ele diz aqui assim: para que vocês sejam minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ou seja,
Eu vou derramar do meu Espírito sobre a tua vida, para que por onde você passe, você exale o bom perfume de Cristo. É mais ou menos aquele momento que você abraça uma pessoa e você carrega com você o perfume daquela pessoa. Né? Ontem minha esposa abraçou um outro homem, e uns 50 quilômetros depois ela falou: nossa, eu estou com o perfume dele no meu rosto. Falei: ô, vigia, amada. Mas também que era um homem de Deus, que vai embora, mora em outro estado. Brincadeira. Mas nós deveríamos ser assim, a hora que nós abraçarmos alguém, esse alguém levar o perfume que está em nós, por onde ele for, e ele se lembrar: olha, eu abracei o fulano. E talvez você não vai sentir o perfume mesmo, mas o abraço gerou um impacto tão grande na tua vida, que por uns dias ainda você vai se lembrar daquele abraço. Foi um abraço marcante. Por quê? Porque aquela pessoa exalou o perfume de Cristo na sua vida. E assim tem que ser com você. Quando você abraçar alguém, essa pessoa ir embora se lembrando do abraço que você deu nela, do aperto de mão que você deu nela, do sorriso que você deu para ela. Que a pessoa que encontre com você seja marcada por Cristo que está em você. Que você seja uma pessoa, que eu seja uma pessoa inesquecível. Mas como ser essa pessoa inesquecível? Quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou abraçar uma pessoa e 2, 3 dias depois ela vai falar assim: puxa, que vontade de encontrar com aquela pessoa e receber de novo um abraço. Que gostoso apertar a mão daquela pessoa. Que vontade de encontrar com ela e receber de novo as palavras que ela liberou sobre a minha vida. Ou naquele dia que você está mal, você se lembrar daquela pessoa que sempre está sorrindo. Nossa, que vontade de encontrar com aquela pessoa, porque ela está sempre sorrindo. Ser testemunha que Jesus está falando para os discípulos. Olha, vocês vão receber a presença do Espírito Santo, e quem é realmente cheio dessa presença é inesquecível. Por quê? Porque ele se torna uma pessoa que marca a vida dos outros. Jesus, ele marcava a vida das pessoas que se encontravam com ele. Seja por um abraço, seja por um aperto de mão, seja por uma cura que recebeu, seja por uma palavra que Jesus liberou. E aí Jesus fala para os discípulos assim: olha, uns de vocês vão ficar em Jerusalém, outros de vocês vão para a Judeia, outros de vocês vão para Samaria, outros de vocês vão até os confins da terra, mas por onde vocês forem, que vocês carreguem a presença. Que por onde vocês forem, vocês possam realizar grandes milagres. Que por onde vocês forem, vocês possam abençoar a vida de pessoas. Que por onde vocês forem, vocês possam sorrir. Que por onde vocês forem, vocês testemunhem daquilo que eu sou e daquilo que eu realizo. E é interessante que os discípulos receberam o poder. Quem já recebeu o poder de Deus aí? Você tem convicção de que o Espírito Santo já encheu a sua vida? Você tem essa certeza? É bom, não é? Sim ou não? Mas não é para você. Essa presença não é para você. O que você recebeu não é para você. O que você recebeu é para dar a outros. Jesus só derramou na sua vida. Você não é represa, você é rio.
Jesus não deu para você represar em você essa presença. Ele deu para você para que você, libere sobre a vida de outros. A Bíblia fala que no nosso ventre jorra um rio para a vida eterna. É uma fonte de jorrar. De nós vai jorrar para outras vidas. Então Jesus está falando: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês fluam na vida de outros. Deus te abençoa para você abençoar. Deus libera sobre a sua vida para você liberar sobre a vida de outros. Mas o problema é que nós temos a sensação da escassez na nossa vida. Bom, o que eu tenho é para mim, porque vai que falte amanhã. E aí ele fala assim: olha, vocês vão pisar por muitos lugares, mas não fique represando aquilo que eu dei para vocês liberarem. Que você possa abençoar a vida de pessoas por onde vocês forem. Que vocês possam liberar aquilo que eu liberei para vocês. Jesus, por onde passava, Jesus ele carregava a bateria toda noite. Quem tem celular aqui, você carrega seu celular para deixar ele desligado? Quem carrega o celular e deixa o celular desligado, guardado no bolso ou na bolsa? Você faz isso? Você guarda toda a energia que você carregou a bateria do seu celular no seu bolso? Ah não, agora o meu celular ele está carregado. Legal, agora vai descarregar. Não, desliguei. Vou guardar toda a energia que eu armazenei aqui, E por que você não liga? Porque se eu ligar vai gastar a bateria. Bom, mas aí você carrega de novo. Parece uma coisa óbvia. Mas a nossa vida é assim. Nós carregamos a nossa bateria. O Espírito Santo nos enche. Aí o que nós fazemos? Nos desligamos. Nos guardamos. Mas por que você não dá? Não, porque vai que falte. Mas é para isso mesmo, é para acabar, para faltar. Porque a hora que acabar, Jesus dá mais. Mas por que você anda com o celular ligado? Porque você precisa usar o que está dentro do seu celular. Sim ou não? Então diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus quer te usar. Deixa a bateria descarregar, irmão. Deixa fluir aquilo que você foi cheio. Deixa liberar na vida do outro aquilo que o Espírito Santo te encheu. Aí se acabar, Deus dá mais, porque nós somos, ele fala que dentro de nós há uma fonte que jorra para a eternidade, jorra todo dia. Mas sabe qual é o problema? Nós somos carregados por Deus, e a gente ganha dinheiro e guarda, porque vai que acaba. Jesus está falando: não, você ganhou, dá, e eu dou mais. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 10, que Deus aumentará a nossa sementeira. Quanto mais eu semeio, mais aumenta a minha sementeira. Eu preciso orar por eu oro, eu fico desgastado, irmão, eu também. Tem dia que eu prego, eu saio acabado. Parece que todas as minhas energias elas se vão. Mas aí eu acabo, daí vem um renovo. Diz o pastor Silas Malafaia que uma hora e meia de pregação equivale fisicamente a 8 horas de serviço. Ou seja, mas eu recebo para quê? Para ficar, não, vou guardar para mim mesmo. Não, recebo para dar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e voltareis cada um para sua casa, fica cheio e guardado lá dentro. É isso? Não, vai. Flua no propósito, flua na missão de Deus, flua naquilo para o que Deus mandou você fluir. Dê a outros aquilo que você recebeu. O apóstolo Paulo fala assim: eu fui alcançado, por isso agora eu tenho obrigação de alcançar a outros. Eu fui conquistado. Sabe por que eu conquisto nações? Sabe por que eu conquisto povos? Porque eu fui conquistado. O problema é que nós ficamos só em Jerusalém. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: saia de Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém era o lugar da nossa origem.
não é o nosso destino final, é a origem, da onde nós saímos. Ele fala: olha, sejais minhas testemunhas em Jerusalém, aonde vocês estão é lugar de partida, e vai até onde? Vai até onde o vento faz a curva, até onde Judas perdeu as botas, vai até os confins da terra. Agora, se você não fizer isso, diga para você mesmo: vigia. Porque se você não liberar o que precisa ser liberado, Deus vai fazer um furinho para se esgotar. Agora tome cuidado com isso e preste atenção nisso. Se você não sair de Jerusalém, Deus cria um meio de você sair. Se você não sair da zona de conforto, Deus cria um meio de você sair da zona de conforto. Porque Ele falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Você lembra onde mais? Judeia, Samaria, confins da terra. Os discípulos ficaram em Jerusalém. Aí todo mundo começou: Shekalabassúria, ô glória, o negócio tá bom, vamos para o campo de evangelismo. Não, irmão, vamos para outro culto de poder, porque é muito poder, irmão, muito poder. E outro culto de poder. E agora vamos para Judeia. Não, mais um culto de poder, irmão. Por quê? Mais um culto de poder, mais poder, e mais poder, e mais poder. E foram sendo cheio. E eu imagino Deus olhando lá: e aí, quando vocês vão para a Judeia? Ah, Deus, espera aí, né? Tá tão bom aqui, Deus. Ah, tá tão bom isso, tá dando tanto dinheiro, Deus, estou ganhando tanto. Espera aí, agora não dá para fazer a obra, porque eu estou ganhando muito dinheiro. Ah, Deus, agora não dá, porque tá tão confortável, Deus. E aí Deus: mas e a Judeia? Não vai lá? Confins da terra, esqueceu? Ah, Deus, só mais um pouquinho. Tá tão bom. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Você já ouviu aquela história ou aquela ilustração a respeito da vaquinha no precipício? Quem ainda não ouviu isso? Quem não ouviu? Bom, uma vez um monge, um pastor, um líder religioso, ele saiu com o seu discípulo para pregar em aldeias pobres. E ele chegou numa casa de um homem que saiu à porta para atendê-lo com a sua esposa, e uns 4, 5 filhos saíram também. E aquele líder religioso falou assim: bom, mas qual é a fonte de renda de vocês? De onde vocês tiram dinheiro para sustentar a família? Eles falaram assim: bom, tá vendo aquela vaquinha ali? Sim. Então ali é a nossa fonte de lucro. É da vaquinha que nós tiramos dinheiro. Todos os dias nós tiramos leite da vaquinha, fazemos queijo. Tiramos leite da vaquinha, enchemos garrafas e vendemos na cidade. Vendemos queijo e leite. Ah, tá. Mas vocês não pensam em ter uma vida melhor? Não, essa vida tá boa. Essa vaquinha dá tudo que a gente precisa: leite, queijo, e desses nós tiramos sustentinho para comer a nossa comidinha. E aquele líder religioso virou as costas e falou assim para o seu discípulo: empurra a vaquinha no precipício. E o discípulo disse: como assim? Essa vaquinha é a única fonte de lucro deles. Eles vão viver do quê? Empurra a vaca no precipício. E o discípulo obediente pegou aquela vaca e jogou a vaquinha no precipício abaixo. E o discípulo foi embora cabisbaixo, triste, porque teve que obedecer ao seu líder. Mas triste porque foi um causador de desgraça. Porque como aquela família ia viver sem a vaquinha a partir de agora? E 10 anos depois, aquilo ficou na mente daquele discípulo por 10 anos. 10 anos depois ele fala: quer saber? Eu vou voltar para aquela família, e eu vou confessar a eles que eu empurrei a vaca deles no precipício, e eu vou me dispor a ajudar financeiramente aquela família, porque eles devem estar sofrendo até hoje, depois de 10 anos. E aí ele chegou lá, e ele não achou mais aquela casinha simples.
Ele achou uma fazenda muito grande, Hilux, só carros grandes, moto na garagem, tratores, caminhão. Então ele bateu lá e ele falou: gostaria de saber onde foi parar aquela família que morava aqui há 10 anos atrás. E o senhor diz assim: não, sou eu mesmo. Não pode ser. Aquela família que tinha 4 filhos e que morava aqui há 10 anos atrás, então somos nós. Mas vocês eram muito pobres há 10 anos atrás, só tinha uma vaquinha. Então, rapaz, daí ele se apresentou: lembra, eu sou o discípulo que vim com o meu mestre aqui. Não, lógico que eu lembro de você. E vocês acreditam que a partir do momento que vocês foram embora, não sei o que aconteceu, minha vaca caiu no precipício e morreu? E ele falou: mas e aí, como vocês viveram depois disso? Então, a vaquinha caiu, a gente não tinha mais comida, não tinha mais dinheiro para pôr comida em casa. Aí nós tivemos que começar a plantar. Aí plantamos alface, plantamos tomate, plantamos feijão, plantamos arroz, porque agora não tínhamos mais dinheiro para comprar e nós precisávamos então plantar o que iríamos comer. Começamos a criar galinha, porcos, começamos a criar o nosso modo de viver. E o negócio foi crescendo tão grande que 10 anos depois nós nos tornamos exportadores de frutas, verduras e legumes. E falou: olha, é difícil admitir, mas graças a Deus que a nossa vaquinha caiu no precipício. Porque se ela tivesse aqui ainda 10 anos depois, nós estaríamos ainda vivendo do leite e do queijinho. Então tem momentos que é necessário empurrar a vaquinha para o precipício. Porque senão nós vivemos em zonas de conforto e não saímos para o propósito que Deus tem para nós. Deus tem muito mais para realizar na sua vida e através da sua vida. Mas qual é a vaquinha que você precisa empurrar no precipício nessa noite? Ele falou: poxa vida, eu já derramei sobre você o Espírito Santo, que você está esperando? É que tá bom, Deus. Aí Atos 8:1 diz assim: naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da onde? Para onde que foram? E para onde que Deus havia mandado eles irem? Se você não faz, Deus cria um meio de você fazer. Ele não fez isso com Jonas? Vai, não vou, vai, não vou, tudo bem, o problema é seu. Você vai dar uma volta, mas vai voltar. Ah, você não quer sair de Jerusalém, não quer ir para Samaria, Judeia nem confins da terra, beleza. Aí fala o que aí? Que veio uma grande perseguição, que os discípulos tiveram que sair correndo de Jerusalém. E eles foram para onde? Judeia e Samaria. Ou seja, enquanto eu estou na minha zona de conforto, Deus não realiza o que Ele pode realizar. E aí depois, se você vê, Filipe, um dos grandes evangelistas, saiu pela Judeia pregando a palavra para todas as pessoas que ele via. Ou seja, ele começou a cumprir aquilo que Deus havia mandado em Atos 1:8. E é interessante como Atos 1:8 contrasta o Atos 8:1, ou completa, né? Deus falou: ah, beleza, vocês não vão? Não, tranquilo. Comece a perseguir os cristãos de Jerusalém. Vem uma grande perseguição. Aí lá, vai lá, diabo, põe seus demônios para trabalhar. Vai, vamos todo mundo trabalhar. Vamos pôr esses crentes tudo para correr. Aí os crentes, quando começam a passar a luta, começam a pregar, né? O crente só começa a dar depois que ele começa a passar por luta. Depois que ele começa a passar por aí, lá no hospital que ele começa. Aí aquele discurso crentez: eu sei porque que Deus me enviou nesse hospital, para pregar para todo mundo. Já era para você ter ido lá, abençoado. Você não foi, Deus criou um meio de você entrar lá. Já sei porque que Deus me enviou nesta prisão, para pregar para os carcereiros e para os prisioneiros. Não, Deus enviou você lá porque você pecou mesmo, aí já foi seu erro. Mas o problema é que nós só obedecemos a Deus depois da perseguição, porque não podemos obedecer antes da perseguição. Por que nós decidimos fazer promessas para Deus depois que a gente está duro? Enquanto a gente tem dinheiro, a gente não faz.
Não é depois que a pessoa fica sem um tostão no bolso. Deus, dessa vez eu prometo que se eu arrumar um emprego eu vou ser dizimista. Porque não se tornou dizimista antes. Precisou passar pela perseguição. O problema é que nós não reconhecemos aquilo que carregamos. Nós não reconhecemos aquilo que Deus colocou em nós, que é o seu Espírito. Nós não reconhecemos aquilo que foi liberado sobre as nossas vidas. E o problema é que nós reconhecemos isso de tarde demais, reconhecemos isso só por meio da perseguição. Mas Deus nessa noite está liberando sobre nós a sua presença. Deus nessa noite está liberando sobre a sua vida a presença dEle. Deus está liberando sobre a sua vida o Espírito Santo nessa noite. Deus está dizendo para você nessa noite: olha, se você pedir eu vou dar. O que você precisa? Mas lembre-se que daquilo que vocês têm precisado, você precisa liberar a outros. Aquilo que você tem clamado a Deus que você precisa, talvez Ele te dê, mas quando Ele te der, lembre-se que você precisa impartir com outras pessoas. Porque tudo que Deus nos dá é para o cumprimento de um propósito, de uma missão. Tudo que Deus te deu é para uso, não é para guardar, não é para ficar guardado em Jerusalém. Tudo aquilo que Deus te deu é para você abençoar a vida de pessoas. Este é o princípio do reino. Quem ficou com a herança de Jesus? Abaixa um pouquinho. Quem ficou com a herança de Jesus, de dinheiro? A Bíblia fala a respeito disso? Não. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus tinha, Ele dava. Quando Ele morreu, já não tinha mais nada. E ainda mesmo assim brigaram pelo restinho que tinha, que era uma cueca furada lá, né? Só a roupa que tampou as suas vergonhas. Rasgaram as suas vestes entre aqueles. Mas tudo que Jesus recebeu, o que a gente tem aí? Pão, dá para a multidão, dá para a multidão. O que entrou aqui? Pão, dá para a multidão, dá para a multidão. Jesus, mas para amanhã Deus proverá, dá para a multidão hoje. Libera, porque todos os recursos são para ser liberados, para abençoar vidas. Jesus todo final do dia ia orar. Todo final do dia. Sabe o que Ele ia fazer? Recarregar a bateria para outro dia. A Bíblia fala, e você pode ler sua Bíblia depois. Final da tarde, Jesus subiu ao monte para orar. Final da tarde, Jesus subiu ao monte para orar. Final da tarde, Jesus subiu ao monte para orar. Por quê? Porque Ele dava, o dia inteiro Ele dava, liberava. Chegava à noite, eu preciso me recarregar. Aí Ele ia lá para o Pai: Pai, vem aqui recarregar a bateria. Jesus pegava aquela tomadinha e encaixava lá no Pai: preciso de um renovo. E Ele ficava: Pai, eu te amo, eu te adoro, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. Aí Ele recarregava a bateria. No outro dia Ele guardava o carregadorzinho no bolso e começava: cego, enxergue; paralítico, ande; leproso, seja curado. Por quê? Porque aquilo que eu recebi eu preciso liberar, porque foi para isso que eu recebi na madrugada, para liberar sobre a vida de outros, não para guardar. Ou seja, todo mundo que Jesus encontrava, Ele liberava. No final do dia Ele ia recarregar a bateria. Recarregava a bateria. Para Jesus não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha jogo da Copa, não tinha nada. Nós temos sempre um feriadinho para emendar, um jogo da Copa para não sei o que, né? Tá todo mundo já agora, de sexta-feira, já só vou trabalhar tal período porque tem o jogo da Copa. Nós sempre temos esses feriadinhos para descansar. Jesus não. Se eu recebia para liberar, se eu recebia para liberar, se eu recebia para liberar. E Jesus andava o dia inteiro liberando. Jesus liberava tudo, liberava abraço, liberava beijo. Ele liberava o bom perfume que estava na vida dele para impactar a vida de outras pessoas. Se coloque em pé para nós orarmos. Ele liberava. Olha, se eu recebia para liberar, se eu recebia para liberar. Se eu recebia para liberar, se eu recebia para liberar. Jesus, temos dinheiro aqui, libera dinheiro, libera verba, libera recursos. Se eu recebia para liberar, se Deus tem me abençoado, é para eu abençoar.
porque aquilo que recebi do Pai eu dou, ele disse, aquilo que eu recebi do Pai eu libero. O Espírito Santo virá sobre vós, mas é para vocês serem as minhas testemunhas. Então comece a liberar nessa noite. Você já tem recebido, então libera nessa noite. Libere nessa noite. Libere, diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu já estou cheio. Eu já estou cheio, Espírito Santo. Me direciona a liberar nessa noite. Isso é uma prática, isso é um exercício que nós vamos começar a praticar, de liberar. Nós já estamos muito cheios, irmão. Nós já estamos muito cheios. É tempo de liberar. Libera nessa noite. Abrace alguém, ore por alguém. Libere o perfume de Cristo que está na sua vida nessa noite. Libere. Oferte na vida de alguém nessa noite. Dê algo para alguém que vai marcar a vida dessa pessoa nessa noite. Que essa pessoa saia daqui nessa noite dizendo: foi bom encontrar com você. Porque o que eu recebi eu dou. Eu recebi o Espírito Santo para dar o Espírito Santo a outros. Para dar, porque eu testemunhei do que Cristo fez. Eu sou testemunha do que Ele fez. Eu preciso dar a outros porque Ele se doou. Começa a se doar. Se doe nessa noite. Se doe nessa noite. Se doe nessa noite, se doe. Diga: Espírito Santo, o Senhor já me encheu, o Senhor tem me abençoado, e hoje eu quero abençoar outros com uma oração, com um abraço. Tua glória, Senhor. Ramandorova suri de Calamanas, Andorovi assuri de Cantorobi assai. Vai orando. Vai orando. Deixa o Espírito Santo.